Meu nome é Isabela, tenho 32 anos e moro em Ribeirão Preto. O que vou contar aconteceu no dia 12 de outubro de 2024, num shopping de luxo, dentro de uma boutique que eu nunca tinha entrado. Foi o dia em que meu marido gritou na frente de todo mundo que eu não tinha classe para usar uma bolsa cara. Foi o dia em que uma mulher que eu nunca tinha visto me deu a bolsa de presente. E foi o dia em que meu marido bateu nessa mulher. E apanhou como nunca tinha apanhado na vida. Mas antes de contar o que aconteceu naquela loja, eu preciso que você entenda uma coisa. Foram 8 anos. 8 anos ouvindo que eu não merecia nada. Que eu não tinha valor. Que eu devia agradecer por ele estar comigo. 8 anos sendo destruída palavra por palavra, dia após dia, até eu realmente acreditar que eu era menos. Mas naquele 12 de outubro, uma desconhecida me mostrou algo que eu tinha esquecido fazia tempo. Que eu sempre mereci tudo. Sempre tive classe. Só tinha um homem me dizendo o contrário. E se você está assistindo agora, se você chegou até aqui porque alguma parte desse título tocou em você, então, por favor, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo me dizendo que horas você está assistindo e de que cidade você é. Porque eu preciso saber que essa história vai chegar em quem precisa ouvir. Que vai chegar naquela mulher que está numa loja agora, olhando para uma bolsa bonita, ouvindo o marido dizer que ela não merece. Agora vem comigo, que eu vou te contar tudo desde o início. Porque para entender o que aconteceu naquela loja, você precisa entender quem eu era antes e como eu cheguei até ali. Eu nasci pobre, não tenho vergonha de dizer isso, nunca tive. Nasci num bairro simples de Ribeirão Preto, numa casa de 2 cômodos onde o banheiro ficava fora, no quintal, e a gente dividia um chuveiro que só esquentava quando dava vontade. Meu pai era pedreiro. Acordava às 5 da manhã, quando o sol ainda nem tinha pensado em aparecer, pegava a marmita que minha mãe tinha preparado na noite anterior e ia para a obra. Voltava às 7 da noite, com as mãos cheias de calos, as costas doendo, o rosto marcado pelo sol e pelo cimento. Minha mãe era faxineira. Limpava a casa de gente rica durante o dia, aquelas casas enormes com 3 andares, piscina, jardim, quarto para cada filho. E voltava para nossa casinha à noite para cuidar de mim e dos meus 2 irmãos. Eu via ela chegar cansada, os pés inchados dentro do tênis velho, e ainda assim ela arrumava força para fazer janta, ajudar com lição de casa, dar banho nos meninos. A gente não passava fome, não. Minha mãe sempre dava um jeito de colocar comida na mesa. Arroz, feijão, ovo, alguma mistura quando dava. Frango no domingo, se meu pai tivesse conseguido fazer extra na semana. Mas não sobrava nada. Não tinha dinheiro para roupa nova. Não tinha dinheiro para sapato de marca. Não tinha dinheiro para passeio, para cinema, para shopping, para nada que não fosse absolutamente necessário para a sobrevivência. Minhas roupas eram de doação. Aquelas sacolas que as patroas da minha mãe davam, cheias de roupa que as filhas delas não queriam mais. Blusa que perdeu a cor, calça que ficou curta, sapato que saiu de moda. Eu usava, agradecia. Fingia que não me importava quando chegava na escola e via que minha blusa era exatamente igual à que a Fernanda, a menina mais rica da sala, tinha usado no ano passado. Isabela, essa blusa é da minha empregada. Ela gritou um dia, no meio do recreio, na frente de todo mundo, rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. As outras meninas riram junto, apontaram, cochicharam. Eu não respondi, abaixei a cabeça. Senti o rosto queimar de vergonha, as orelhas pegando fogo, os olhos ardendo com lágrimas que eu não podia deixar cair. Não ali, não na frente delas, porque se eu chorasse, iam rir mais ainda. E quando o sinal tocou, corri para o banheiro, tranquei a porta da cabine, sentei no vaso fechado e chorei. Chorei porque ela tinha razão. A blusa era de doação. Era uma sobra, assim como eu. Aprendi desde muito cedo que eu era menos, que gente como eu não merecia coisa bonita, que a gente tinha que se contentar com as sobras do mundo, com o que as pessoas ricas não queriam mais, com o que eles jogavam fora. Aprendi que existia um lugar para cada um nesse mundo, e o meu lugar era lá embaixo,
olhando para cima, desejando coisas que nunca ia ter, sonhando com uma vida que não era para mim. Essa crença entrou tão fundo em mim que virou parte de quem eu era. Grudou na minha alma como crosta. E foi essa crença, essa certeza de que eu não merecia nada melhor, que me levou direto para o Marcelo. Conheci Marcelo em 2015. Eu tinha 23 anos e trabalhava como recepcionista numa clínica de estética no centro de Ribeirão. Não era um emprego ruim, não. Eu ganhava um salário direitinho, R$ 1.200 na época, conseguia ajudar minha mãe no fim do mês com R$ 300, R$ 400 e ainda sobrava um pouquinho para mim. Conseguia comprar minhas próprias coisas. Não eram coisas caras, mas eram minhas, compradas com meu suor, com meu trabalho, com minha dignidade. Eu gostava daquele emprego. Gostava de atender as clientes, de organizar a agenda, de deixar tudo funcionando direitinho. A doutora, que era dona da clínica, era gente boa comigo. Me tratava com respeito, me pagava em dia, nunca me humilhou, nunca me fez sentir menos por ser pobre. Marcelo entrou na clínica numa tarde de quinta-feira. Eu lembro porque quinta-feira era o dia que a clínica ficava mais cheia, com agenda lotada de tratamento facial, massagem, limpeza de pele, e eu estava correndo de um lado para o outro, tentando dar conta de atender todo mundo, anotar horário, confirmar pagamento, responder telefone. Ele entrou de terno. Um terno cinza que parecia ter sido costurado no corpo dele. Relógio brilhando no pulso. Depois eu descobri que era um Rolex de R$ 25.000. Perfume caro, invadindo a recepção antes mesmo dele abrir a boca. Aquele tipo de perfume que você sente e já sabe que não custa menos de R$ 500 o frasco. Boa tarde, tenho consulta marcada. A voz era firme, confiante, do tipo que não precisa pedir, só anuncia. Do tipo que está acostumada a ser obedecida. Eu olhei para ele e senti aquele frio na barriga que a gente sente quando vê alguém completamente fora da nossa realidade. Ele era bonito, sim. Cabelo cortado perfeitamente, barba feita, pele bronzeada de quem frequenta a academia cara. Mas mais do que isso, ele era rico. Dava para ver pela roupa, pelo jeito de andar, pelo jeito de olhar para mim, como se eu fosse um bicho diferente que ele acabou de descobrir. Qual o nome, senhor? Marcelo Tavares. Conferi a agenda. Encontrei o nome dele anotado para uma consulta de avaliação com a doutora. Marquei que ele tinha chegado no horário. Pode sentar, por favor. A doutora já vai te chamar. Ele não sentou. Ficou parado na frente do balcão, me olhando com um sorrisinho que eu não soube interpretar. Não era um sorriso maldoso, não. Mas tinha algo ali que me deixou desconfortável e lisonjeada ao mesmo tempo. Você é muito bonita para ficar atrás de um balcão. Senti o rosto esquentar. Ninguém nunca tinha falado comigo daquele jeito. Não os meninos do bairro, que só sabiam assoviar quando eu passava e falar grosseria. Não os clientes da clínica, que mal olhavam para mim quando chegavam, me tratando como parte da mobília. Ninguém. Obrigada, murmurei, sem saber o que mais dizer, mexendo nos papéis da mesa só para ter onde colocar as mãos. Sério. Você devia estar num lugar melhor que esse. E então ele foi chamado para consulta, e eu fiquei ali, sozinha no balcão, com aquela frase ecoando na minha cabeça. Lugar melhor. Como se ele pudesse me tirar dali. Como se ele fosse a resposta para as coisas que eu sempre quis e nunca tive. Como se ele fosse o príncipe do conto de fadas que vinha me resgatar da minha vida de pobre. Quando ele saiu da consulta, 1 hora depois, parou de novo no balcão. Eu estava atendendo outra cliente, mas ele esperou. Ficou ali, parado, até eu terminar. Posso te convidar para jantar? Meu coração disparou. Olhei para ele, para aquele homem de terno caro, de relógio que custava mais que 6 meses do meu salário, me convidando para jantar. Eu, a menina pobre do bairro simples, a menina da roupa de doação, a menina que não merecia nada. Eu não costumo sair com clientes. Eu não vou ser cliente mais. Fiz a consulta, acabou. Agora sou só um cara querendo conhecer uma mulher bonita. Eu devia ter dito não. Devia ter percebido que tinha algo errado naquela abordagem. Naquele jeito de falar como se eu fosse um troféu esperando para ser conquistado, uma coisa esperando para ser adquirida.
Mas eu não percebi. Estava deslumbrada demais. Estava carente demais de atenção, de ser vista, de ser valorizada. Estava cansada demais de ser a menina pobre que não merecia nada. Aceitei o convite. E com isso, selei meu destino pelos próximos 8 anos. Ele me levou num restaurante que eu nunca tinha entrado na vida. Aliás, eu nunca tinha nem passado na frente. Era no bairro mais chique de Ribeirão, num prédio antigo reformado, com fachada de vidro e porta de madeira maciça. O tipo de lugar que tem mais de um garfo na mesa e você não sabe qual usar primeiro. Que o cardápio não tem preço, porque se você precisa perguntar quanto custa, você não deveria estar ali. Que o garçom fala baixo e se move como se estivesse dançando, com aquela elegância ensaiada. Quando a gente entrou, eu me senti completamente fora do lugar. Olhei para o meu vestido, o melhor que eu tinha, comprado numa loja de departamento com desconto, e senti que estava parecendo mendiga no meio de tanta gente elegante. As outras mulheres usavam vestido de grife, joias de verdade, maquiagem perfeita. E eu, com meu batonzinho de farmácia e meu vestido de promoção. Marcelo percebeu meu desconforto. Claro que percebeu. Ele percebeu e gostou. Fica tranquila, ele disse, puxando a cadeira para mim. Você tá linda. Mas o jeito que ele disse não me fez sentir bonita. Me fez sentir inadequada. Como se ele estivesse sendo generoso em me levar ali, como se fosse um favor. Sentei. Olhei para os talheres e não sabia qual usar primeiro. Tinha 3 garfos. 3. Por que alguém precisa de 3 garfos? Olhei para o cardápio e não entendia metade dos pratos. Risoto de fungo porcine com lascas de parmigiano reggiano. O que era fungo? O que era parmigiano? Eu não fazia ideia. Marcelo percebeu minha confusão. E em vez de me ensinar, em vez de me ajudar, fica tranquila. Eu peço para você. E ele pediu. Escolheu minha entrada. Escolheu meu prato principal. Escolheu minha bebida. Escolheu minha sobremesa. Escolheu tudo. E eu deixei, porque achei que ele estava sendo cavalheiro, que estava cuidando de mim, que estava me poupando do constrangimento de não saber o que pedir. Eu não percebi que aquele foi o primeiro sinal, o primeiro momento em que ele me tirou a escolha. E eu aceitei. Durante o jantar, ele falou sobre a vida dele. Muito. Falou sem parar, na verdade. Dono de uma concessionária de carros importados. Herdou do pai, que tinha começado o negócio nos anos 80 vendendo Volkswagen. Marcelo expandiu, começou a importar carro europeu, carro americano. Agora tinha 3 lojas, uma em Ribeirão, uma em São José do Rio Preto, uma em Barretos. Faturamento anual na casa dos milhões. Carro importado. Ele dirigia uma BMW, me contou com orgulho. Apartamento em São Paulo, que ele usava quando ia para negócio. Viagens para fora do país 2 vezes por ano. Miami, Europa, onde quisesse. Uma vida que eu só via na televisão. Uma vida que parecia filme. E você? Ele perguntou, cortando o bife com a faca de prata, cada movimento preciso. O que você quer da vida? Eu não soube o que responder, porque eu nunca tinha parado para pensar no que eu queria. Sempre vivi pensando no que eu precisava: pagar conta, ajudar minha mãe, sobreviver. Necessidade, não desejo. Obrigação, não sonho. Eu não sei. Acho que ser feliz... Ele riu. Não foi um riso maldoso, não. Mas foi um riso que deixou claro que minha resposta era infantil, ingênua, inadequada. Feliz todo mundo quer ser, Isabela. Mas o que você quer ter? Que tipo de vida você quer ter? Silêncio, porque eu realmente não sabia responder. Ele colocou o talher na mesa, se inclinou para frente, me olhou nos olhos com aquela intensidade que me fez sentir nua. Você é como um diamante bruto, ele disse, cada palavra pesada de significado. Tem potencial, tem beleza, mas precisa ser lapidada. Precisa de alguém que te ensine o que o mundo tem para oferecer. Alguém que te mostre que a vida pode ser mais do que balcão de clínica e ônibus lotado. E eu posso ser esse alguém. Diamante bruto. Lapidar. Ensinar.
como se eu fosse uma coisa, um objeto, uma pedra preciosa que precisava ser moldada, cortada, polida para ter valor. Mas eu não entendi assim naquele momento. Eu entendi que ele estava me oferecendo algo que ninguém nunca tinha oferecido. A chance de ser mais, de ter mais, de viver diferente, de não ser mais a menina pobre de roupa de doação. E eu aceitei. Com todo o meu coração ingênuo, eu aceitei. A gente começou a namorar naquele mesmo dia. Nos 6 meses seguintes, foi um turbilhão. Marcelo me levava em restaurante caro, me comprava roupa, me levava para viajar. Primeira vez que eu entrei num avião foi com ele, para passar um fim de semana em São Paulo. Primeira vez que eu fiquei num hotel de verdade, com cama king size e banheira de hidromassagem. Primeira vez que eu me sentia especial. Ele me apresentou para a família dele. Gente rica. Empresários, médicos, advogados. Todo mundo com sobrenome composto, com diploma de faculdade particular cara, com casa grande em bairro nobre. E todo mundo me olhou com aquele mesmo olhar, curiosidade misturada com desdém. Como se estivessem pensando o que ele viu nela. Mas Marcelo parecia não ligar. Pelo contrário, parecia gostar de me exibir, de mostrar como ele tinha me transformado, como se eu fosse um projeto dele, uma obra de arte que ele estava criando. E eu? Eu estava apaixonada. Ou pelo menos era isso que eu achava. Apaixonada pelo homem que me tirou da pobreza, que me mostrou um mundo que eu não conhecia, que me fez sentir, pela primeira vez na vida, que eu valia alguma coisa. 6 meses depois, ele pediu minha mão em casamento, num restaurante caro, com anel de diamante, de joelhos, tudo certinho, tudo perfeito. Eu disse sim, sem nem pensar 2 vezes. Casamos em 2016, no dia 15 de abril. Uma data que eu nunca vou esquecer, embora hoje eu queira. Festa enorme. 300 convidados. Buffet de luxo com aquela comida de casamento que mais parece obra de arte. Canapé de salmão defumado, mini quiches, risoto servido em taças de cristal, carnes nobres. Decoração branca e dourada que custou mais que meu pai ganhava em 1 ano. Orquídeas importadas, porque orquídea comum não era boa o suficiente. Lustres de cristal, tapete vermelho, fotógrafo profissional, filmagem com drone, tudo perfeito, tudo caro, tudo pago por ele. Minha família ficou num canto da festa, completamente perdida. Meu pai de terno alugado, puxando a gravata a cada 5 minutos porque não estava acostumado com aquilo apertando o pescoço. Minha mãe de vestido que ela mesma tinha costurado, gastou 3 semanas fazendo, usando tecido que ela comprou em promoção, sorrindo, mas com aquele olhar de quem sabe que não pertence àquele lugar. Meus irmãos quietos, grudados na parede, comendo os salgadinhos como se fosse a última refeição da vida, sem saber como se comportar no meio de tanta gente elegante. A família do Marcelo, do outro lado do salão, olhava para o meu lado com um misto de curiosidade e desprezo. Eu via nos olhos deles, via nas conversas baixas, nos sorrisinhos de canto de boca, nos olhares de julgamento que eles nem tentavam esconder. Como se estivessem pensando, coitado do Marcelo, caiu na lábia de uma interesseira. A mãe dele chegou perto de mim 1 hora antes da cerimônia. Eu estava no quarto da noiva, terminando de arrumar o véu, as mãos tremendo de nervoso. Isabela, querida. A voz da Dona Marta era doce, mas tinha aquele tom falso que a gente reconhece de longe. Você tem certeza que quer isso? Olhei para ela através do espelho, sem entender. Certeza do quê, Dona Marta? Desse casamento. Você é uma menina nova, tem a vida toda pela frente. Marcelo podia ter casado com alguém, do nosso meio. Alguém que entende como as coisas funcionam na nossa família. Alguém com a mesma educação, a mesma criação. Senti uma facada no peito, mas sorri, porque já estava acostumada a sorrir quando doía. Era meu mecanismo de defesa. Eu amo o Marcelo, Dona Marta, e vou fazer de tudo para ser uma boa esposa para ele. Ela me olhou como se eu fosse uma criança inocente, uma coitadinha que não entendia nada da vida, e talvez eu fosse mesmo. Tomara, querida. Tomara que você consiga, porque não vai ser fácil.
A gente tem um padrão e você... Ela pausou, me olhando de cima a baixo. Você vai precisar aprender muita coisa ainda. Ela saiu. E eu fiquei ali, sozinha, olhando para o espelho, para o vestido branco que custou 15 mil reais, para o véu de renda francesa, para a maquiagem perfeita. E mesmo assim, me sentindo pequena, inadequada. Menos. Marcelo me defendeu naquele dia, quando ouviu a irmã dele, a Patrícia, comentando em voz alta com as primas que pobre casa com rico só por interesse, né, gente? Aposto que ela já tá grávida. Eu ouvi. Estava passando pelo corredor, indo para o banheiro e ouvi perfeitamente. Senti a vergonha queimar, as lágrimas querendo sair. Marcelo estava perto, ouviu também. E bateu o copo na mesa com força, fazendo todo mundo se virar. Patrícia, você quer repetir isso olhando para mim? Silêncio. Isabela não é interesseira. Ela é diferente dessas mulheres vazias e fúteis que vocês queriam que eu casasse. Aquelas que não sabem fazer nada além de gastar dinheiro e postar foto no Instagram. Isabela é pura. Ela é real. Ela trabalha. Ela é honesta. Ele fez uma pausa, olhando para cada um. E eu vou ensinar ela. Vou transformar ela. Ela vai se tornar a mulher perfeita. Ensinar. Transformar. Moldar. Como se eu fosse um projeto, uma obra em andamento, uma criação dele. Mas eu não questionei, porque achei que amor era isso. Aceitar ser moldada, aceitar ser transformada. Aceitar que você não é boa o suficiente do jeito que é, mas pode melhorar se obedecer direitinho. Que idiota eu fui. Depois do casamento, a transformação começou de verdade, e foi rápida. Brutal. Primeira mudança. Meu cabelo. Isabela, esse cabelo cacheado tá muito bagunçado, selvagem. Você precisa alisar. Mulher elegante tem cabelo liso e comportado. Eu gostava dos meus cachos. Eram grandes, volumosos, rebeldes. Minha mãe sempre dizia que eu tinha herdado o cabelo da avó dela. Mas eu alisava. Fui no salão mais caro da cidade, aquele que cobra R$ 400 numa progressiva, e deixei queimarem meu cabelo com química até ele ficar reto, morto, sem vida. Marcelo adorou. Agora sim, agora você parece uma mulher de verdade. Segunda mudança. Minhas roupas. Essas roupas que você compra são muito simples, muito pobres. Vou te levar numa loja de verdade, onde gente de classe compra. Ele me levava, e eu virava manequim. Experimentava o que ele escolhia. Calça social cinza, blusa de seda branca, vestido preto básico, escarpão bege, tudo neutro, tudo sem graça, tudo elegante. Minhas roupas coloridas, aquelas blusas estampadas que eu tanto gostava, aquele vestido florido que eu achava bonito, foram todas pro lixo. Mulher elegante não usa estampa chamativa, isso é coisa de favelada. Terceira mudança, meu jeito de falar. Você fala muito né no final das frases. Tá bom, né? É assim, né? Parece coisa de gente sem estudo. Para com isso. Eu parava. Monitorava cada palavra. Censurava meu próprio jeito de falar. E para de falar com as mãos também. Você gesticula demais. Parece italiana histérica. Eu sentava nas mãos, literalmente, para não gesticular, para não parecer pobre. Quarta mudança. Minha postura. Você anda meio curvada, ombros caídos. Postura, Isabela. Você não é mais pobre. Você é mulher de empresário. Anda ereta, queixo para cima, olhar firme. Eu endireitava as costas, levantava o queixo. Mudava a forma de andar. Pouco a pouco eu fui mudando por fora e morrendo por dentro. Olhava no espelho e não me reconhecia mais. O cabelo não era mais meu. As roupas não eram minhas. O jeito de falar, de andar, de gesticular, de ser, nada era meu. Eu tinha virado uma versão de mim que Marcelo aprovou, uma cópia mal feita das mulheres ricas que ele conhecia. E a Isabela de verdade, aquela menina de cabelo cacheado, de roupa colorida, que ria alto e falava com as mãos e tinha luz nos olhos, essa Isabela morreu no altar. E eu nem percebi. Marcelo tinha regras,
muitas regras. E eu aprendi logo cedo que desobedecer às regras significava ouvir coisas que doíam mais que qualquer tapa na cara. Primeira regra: eu não podia trabalhar. Mulher minha não trabalha. Não precisa. Eu sustento tudo. Você não precisa ficar se humilhando atrás de balcão, atendendo gente, parecendo empregada. Isso é degradante. Mas não era sobre humilhação. Não era sobre me poupar de nada. Era sobre controle. Porque sem trabalho, eu não tinha dinheiro. Sem dinheiro, eu não tinha liberdade. E sem liberdade, eu não tinha nada. Era completamente dependente dele. Para tudo. Segunda regra: eu não podia sair sozinha. Para que você quer sair sozinha? Você não tem onde ir. Não tem amiga, não tem família por perto. E sinceramente, Isabela, você ainda não sabe se comportar direito em público. É melhor você sair só comigo. Aí eu garanto que você não vai fazer feio. Terceira regra: eu não podia ver minha família. Gente pobre puxa para baixo. É assim que funciona. Sua mãe vai te encher a cabeça com coisa errada, com pensamento de pobre. Seu pai vai pedir dinheiro emprestado para obra, para reforma, para não sei o quê. Seus irmãos vão te usar. É melhor você manter distância. Você subiu de nível, Isabela. Não dá para ficar voltando para o passado. Eu obedeci. Parei de visitar minha mãe todo domingo. Parei de ligar para os meus irmãos todo dia. Parei de ir nos aniversários, nos natais, nos churrascos de família. E quando minha mãe ligava, chorando, perguntando por que eu tinha sumido, por que eu tinha abandonado eles, eu dizia que estava ocupada, que a vida de casada era corrida, que tinha muito compromisso, que logo eu ia aparecer. Mas eu nunca aparecia. Porque Marcelo sempre arrumava uma desculpa, um jantar de negócio, uma viagem, um compromisso inadiável. E eu aceitava, sempre aceitava. Minha mãe parou de ligar depois de um tempo, e quando ela parou, eu senti um buraco no peito, mas não liguei de volta. Porque tinha medo do que Marcelo ia dizer. Quarta regra: eu não podia ter amigas. Mulher fofoqueira só atrapalha casamento. Vai te botar coisa na cabeça. Vai te fazer pensar besteira. Vai te deixar insatisfeita. É melhor você ficar sozinha. Eu sou tudo o que você precisa. Quinta regra: eu não podia ter dinheiro. Para que você precisa de dinheiro? Eu compro tudo o que você precisa. Casa é minha. Comida eu pago. Roupa eu compro. Você não tem conta para pagar. Então para que você quer dinheiro? Mas ele só comprava o que ele achava que eu precisava. E o que eu queria, o que eu desejava. Isso não importava, nunca importou. Eu virei prisioneira. Numa casa de 400 metros quadrados, com 4 quartos, 3 banheiros, piscina aquecida, jardim com grama inglesa, churrasqueira de mármore, empregada que vinha 3 vezes por semana. Com tudo que dinheiro podia comprar, mas com grades invisíveis que me prendiam mais forte que qualquer ferro. Grades feitas de medo, de dependência, de solidão. E o pior de tudo? As palavras. Porque Marcelo nunca levantou a mão para mim. Nunca. Ele não precisava. Porque as palavras dele doíam mais que qualquer soco. Isabela, você não sabe fazer nada direito. Eu tinha queimado o arroz. Só isso. Queimei o arroz porque estava cuidando da Belinha, que tinha caído no quintal e ralado o joelho, e quando voltei para a cozinha, o arroz tinha grudado no fundo da panela. Mas para ele, isso era prova da minha incompetência total. Você é burra ou finge? Eu tinha errado a pronúncia de uma palavra francesa num jantar com os clientes dele. Hors d'oeuvre. Falei errado. Uma palavra. E ele me chamou de burra, na frente de todo mundo, na frente do cliente importante, da esposa do cliente, do sócio dele. Você tem sorte que eu casei com você. Nenhum outro homem ia te querer. Você não tem nada para oferecer. Essa ele disse numa briga qualquer, num dia qualquer, por causa de algo que nem lembro mais. Mas a frase ficou, gravada, como se tivesse sido marcada a ferro quente na minha alma. Você era uma pobretona, andava de ônibus, morava em casa de 2 cômodos. Comia ovo todo dia porque não tinha dinheiro para carne. Eu te tirei daquela vida. Eu te fiz gente. Você devia me agradecer todo dia por eu ter casado com você.
essa doeu mais que todas, porque tocou no meu ponto fraco, na minha vergonha, na crença que eu já tinha antes mesmo de conhecer ele, que eu era menos, que eu não merecia, que eu era só uma pobre sortuda. Ele dizia essas coisas em casa, dizia na frente dos amigos, dizia na frente da família, dizia na frente dos funcionários da concessionária, dizia onde quisesse, alto, sem pudor, porque ele sabia que eu não ia reagir, que eu ia engolir, sorrir, fazer que estava tudo bem. E eu fazia, sempre fazia, porque mulher de empresário não faz escândalo. Mulher de empresário aguenta calada. Mulher de empresário não tem voz. Pelo menos era isso que eu achava, até conhecer Dona Helena. Em 2018, nasceu Belinha, nossa filha. Isabela, que nem eu, mas todo mundo chama de Belinha. Quando eu descobri que estava grávida, achei que ia mudar tudo. Que a maternidade ia amolecer o Marcelo, que ele ia se tornar mais gentil, mais compreensivo, mais humano, que ele ia perceber que a gente agora era família de verdade. Não mudou nada. Piorou. Essa menina chora demais. Você não sabe cuidar de criança, não sabe acalmar, não sabe amamentar direito, não sabe nada. Belinha tinha cólica. Todo bebê tem cólica nos primeiros meses. É normal. Mas para ele, o choro da nossa filha era culpa minha, da minha incompetência, do meu jeitinho errado de fazer as coisas. Eu passava noites em claro, andando pela casa com Belinha no colo, cantando baixinho para ela parar de chorar, fazendo massagem na barriguinha dela, tentando de tudo. E Marcelo? Dormia, ou ia dormir no quarto de hóspedes. Não consigo trabalhar amanhã se não dormir direito hoje. Ela tá gorda. Você tá alimentando errado, dando peito demais. Vai deixar ela obesa. Belinha tinha 4 meses, tinha bochechas grandes, coxinhas dobradas, aqueles pneuzinhos de bebê que todo mundo acha fofo, mas ele achava que ela estava gorda, e que eu estava fazendo ela ficar gorda de propósito, como se eu quisesse prejudicar minha própria filha. Ela fala igual pobre, tá falando ó, em vez de olha. Pega ó, mãe. Você tá ensinando errado, corrige ela. Belinha tinha 3 anos. Falava do jeitinho que criança de 3 anos fala. Com aquele sotaque de criança, aquela gramática torta e fofa. Mas para ele, o jeito dela falar era errado. Era coisa de pobre. E a culpa, claro, era minha. Eu protegia a Belinha como podia. Quando ele começava a criticar ela, eu desviava o assunto. Marcelo, deixa ela, é criança. Quando ele gritava com ela por alguma bobagem, eu levava ela para o quarto, abraçava ela e dizia que o papai estava estressado, que ele não queria dizer aquilo, que ela era perfeita do jeito que era. Mas ela via. Claro que ela via. Via o pai tratando a mãe como lixo, via a mãe chorando escondida no banheiro depois que o pai gritava, via o pai humilhando a mãe na frente de visita, via tudo. E absorvia tudo. E eu tenho certeza que aquilo marcou ela de um jeito que eu ainda vou descobrir quando ela for mais velha. Cicatrizes invisíveis, traumas que vão aparecer lá na frente. E eu me odeio por isso. Por ter deixado ela ver. Por ter exposto minha filha àquilo. Por ter achado que eu precisava ficar. Que eu não tinha escolha. Marcelo controlava cada centavo que entrava e saía daquela casa. Eu não tinha cartão de crédito. Não tinha conta no banco. Não tinha acesso a nada. Tudo era controlado por ele. Tudo passava por ele. Se eu precisava de alguma coisa, qualquer coisa, tinha que pedir. E pedir era sempre humilhante. Marcelo, eu preciso comprar absorvente. Ele levantava os olhos do celular, me olhava como se eu tivesse pedido um favor absurdo. De novo? Você não comprou o mês passado? Marcelo, é todo mês, menstruação é todo mês. Ele suspirava, longo, irritado, pegava a carteira, tirava uma nota de R$ 50. Compra logo e traz o troco, guarda a nota fiscal. Outra vez. Marcelo, a Belinha tá precisando de sapato novo, o dela tá apertado, tá machucando o dedinho. O que tem tá bom, sapato é caro.
Mas tá machucando ela, Marcelo. Criança cresce rápido. Não vou ficar comprando sapato novo toda hora. Ela aguenta mais um mês. E a Belinha continuava usando o sapato apertado, o dedinho vermelho e dolorido, até eu conseguir convencer ele, depois de dias insistindo, de que era realmente necessário, até ele autorizar a compra, como se fosse um favor, uma concessão. Teve uma vez que eu quis uma bolsa nova. A minha estava rasgada, a alça soltando, o zíper quebrado. Eu só queria uma bolsa simples, dessas de loja de departamento nada caro. 100, 150 reais. Mas eu sabia que tinha que pedir autorização. Marcelo, eu queria uma bolsa nova. A minha tá rasgada. Ele nem olhou para mim. Continuou mexendo no celular. Pra quê? Você não sai de casa. Mas quando a gente sai, ninguém tá olhando para sua bolsa. Tão olhando para mim, pro meu carro, pro meu relógio. Sua bolsa é irrelevante. Eu não insisti. Continuei usando a bolsa rasgada, durante mais 6 meses. Até ela ficar tão feia que até ele percebeu e me deu 50 reais para comprar outra. Marcelo decidia o que eu podia ter, o que eu podia vestir, o que eu podia comer, o que eu podia assistir na TV. Tudo. Eu não era esposa, eu era propriedade. E propriedade não tem vontade própria, não tem desejos, não tem voz. Mas o pior não era em casa. O pior era quando a gente saía, porque em casa, pelo menos, era só eu sofrendo. Mas quando a gente saía, ele fazia questão de me humilhar em público. Como se ele precisasse provar para as pessoas que ele era superior, que ele tinha me resgatado, que eu devia tudo a ele. Como se minha humilhação pública fosse uma forma dele se afirmar, de se sentir poderoso, importante. No restaurante, quando a gente saía para jantar com clientes ou amigos dele, ele pedia por mim. Ela vai querer o prato mais barato do cardápio. Não sabe apreciar comida boa mesmo. Paladar de pobre. O garçom ficava sem graça, sem saber para onde olhar. As outras pessoas na mesa riam, constrangidas. E eu sorria. Sempre sorria. Na concessionária dele, quando tinha cliente novo que ele queria impressionar. Essa é minha esposa, Isabela. Eu tirei ela da pobreza. Antes, ela era recepcionista, ganhava um salário mínimo, morava em bairro simples. Olha como ela tá agora. Eu transformei ela. Como se ser recepcionista fosse vergonha. Como se ganhar salário mínimo fosse desonra. Como se trabalhar honestamente fosse motivo para humilhação. Como se eu fosse um projeto de caridade dele. Nas festas de família, quando eu tentava participar de alguma conversa, dar minha opinião sobre qualquer coisa. Isabela, não fala muito. Você não tem assunto. Deixa quem entende conversar. E eu calava. Me encolhia, sumia. Virava invisível. Eu sorria. Sempre sorria. Porque tinha aprendido que sorrir era a única coisa que eu podia fazer. Sorrir e aguentar. Sorrir e engolir a humilhação. Sorrir e morrer um pouco por dentro a cada dia. E ninguém percebia, porque eu era boa em fingir, porque eu tinha aprendido desde criança a esconder a dor, porque eu achava que era isso que esposa fazia. Aguentava. Até que chegou o dia 12 de outubro de 2024, Dia das Crianças, um sábado ensolarado e quente, como costuma ser em Ribeirão em outubro. Marcelo acordou de bom humor. Isso era raro, muito raro. Normalmente, ele acordava reclamando de alguma coisa, do café que estava fraco, da camisa que estava amassada, da Belinha que tinha feito barulho durante a noite e atrapalhado o sono dele. Mas naquele dia, ele estava bem. Tinha fechado uma venda grande na sexta-feira, uma Mercedes de R$500.000, e estava satisfeito consigo mesmo. Vou comprar um presente para Belinha, pro Dia das Crianças. Você vem junto. Não era convite. Nunca era. Era ordem. Mas eu fui. Com Belinha. No carro importado dele. A BMW preta que ele adorava. Em silêncio, como sempre. A gente foi pro shopping mais caro de Ribeirão. Aquele shopping onde eu nunca entrava sozinha, porque sabia que não tinha dinheiro para comprar nada. Onde uma xícara de café custava R$15.
onde as lojas tinham nomes em inglês e francês que a maioria da população nem sabia pronunciar. Marcelo estacionou na vaga preferencial. Ele sempre estacionava na vaga preferencial, mesmo sem ter direito, porque se achava acima das regras. E a gente entrou. Belinha estava animada, pulando, sorrindo, segurando minha mão com aquela empolgação de criança que não tem maldade no coração. Ela não sabia que o presente era para ela. Achava que era só um passeio. Um raro momento em que o pai estava de bom humor e disposto a passar tempo com ela. Marcelo entrou numa loja de brinquedos caros. Aquelas lojas onde uma boneca custa o mesmo que o salário mínimo. Onde os brinquedos são importados, educativos, feitos de madeira nobre e tecidos orgânicos. Nada de plástico colorido, nada de personagem da TV. Só brinquedo de qualidade. Ele escolheu uma casa de boneca gigante, de madeira maciça, pintada à mão, com móveis de verdade, mini cadeirinhas, mini mesinha, mini cristaleira, uma réplica perfeita de uma casa de rico. Quanto é? A vendedora, uma moça jovem de uniforme impecável, consultou o computador. 3.200 alhos, senhor. Ele nem piscou. Pegou o cartão. Passou. Como se fosse nada. Como se 3.000 reais fosse troco de pão. Belinha ficou radiante. Pulou no pescoço dele, abraçou apertado. Obrigada, papai, obrigada. Ele sorriu. Aquele sorriso raro. E por um segundo, apenas um segundo, eu acreditei que talvez ele pudesse ser um bom pai. Talvez ele amasse a Belinha de um jeito que não conseguia me amar. Talvez houvesse esperança. Que idiota eu fui. De novo. Saímos da loja com a caixa enorme. Belinha ia na frente, empolgada, falando sem parar sobre como ia montar a casinha no quarto dela, onde ia colocar cada móvel, quais bonecas iam morar lá. E então a gente passou por aquela boutique. E minha vida mudou para sempre. A boutique de luxo ficava no corredor principal do shopping. Vitrine enorme de vidro. Interior impecável com prateleiras de madeira escura e iluminação suave. Bolsas expostas como obras de arte. Lenços de seda dobrados perfeitamente. Acessórios que brilhavam sob a luz. Eu parei na vitrine. Não sei por quê. Não tinha planejado. Não tinha pensado. Só parei. Como se algo tivesse me puxado. E vi aquela bolsa. Couro italiano. Cor caramelo, linda, quente. Design elegante e atemporal. Alça de corrente dourada. Fecho magnético discreto. Costuras perfeitas. Linda. Absolutamente perfeita. Fazia anos que eu não parava para olhar nada para mim. Fazia anos que eu não desejava nada, porque tinha aprendido a não desejar, a não querer, a não sonhar. Porque desejar doía, querer machucava, sonhar era perigoso. Mas aquela bolsa... Eu queria aquela bolsa. Isabela, vamos? Marcelo estava a alguns passos na frente, segurando a caixa da casa de boneca impaciente. Só um minuto. Pra quê? Pra ficar olhando coisa que você não vai comprar? Só quero olhar. Ele revirou os olhos, bufou, mas deixou. Eu empurrei a porta de vidro e entrei. A loja cheirava a couro legítimo e perfume caro e sofisticado. O piso era de mármore claro. As prateleiras de madeira escura envernizada. As luzes estrategicamente posicionadas para fazer cada produto brilhar. Tudo ali respirava luxo, classe, elegância. Me senti completamente fora do lugar. Como sempre me sentia em lugares assim. A vendedora se aproximou. Jovem, uns 20 e poucos anos. Sorriso simpático e genuíno. Cabelo preso num coque perfeito. Uniforme discreto e elegante. Boa tarde, posso ajudar? Eu queria ver aquela bolsa da vitrine, a caramelo. A italiana? Claro, é linda, né? Vou buscar para a senhora. Marcelo entrou atrás de mim. Belinha também, ainda segurando minha mão. Isabela, o que você está fazendo? Só olhando. Olhando o quê? Você não precisa de bolsa. Você tem bolsa. Eu sei. Só queria ver de perto. A vendedora voltou com a bolsa. Colocou em cima do balcão de vidro. Ainda mais linda de perto. O couro brilhava suavemente. Dava para sentir a qualidade.
A bolsa tinha peso, presença. Pode pegar, senhora. Sinta o couro. É legítimo, importado da Itália. Esse modelo é edição limitada. Só fabricaram 300 peças no mundo todo. Eu peguei. Com cuidado, como se estivesse segurando algo sagrado. O peso era perfeito. Não muito pesada, não muito leve. O couro era macio, mas firme. As costuras, impecáveis, feitas à mão. A corrente dourada, sólida e bem presa. Nunca tinha segurado nada tão bonito na vida. Quanto custa? A vendedora sorriu. Daquele jeito que vendedora de loja cara sorri quando sabe que o preço vai assustar. 4.800 rários. E então Marcelo riu, alto, na frente de todo mundo, na frente da vendedora. Na frente das outras 3 clientes que estavam na loja, olhando lenços. Na frente da minha filha. Um riso de deboche, de escárnio, de crueldade pura. 4.800 reais numa bolsa? Para ela? O riso dele ecoou pela loja inteira. As outras clientes olharam. A vendedora ficou sem graça, sem saber onde pôr os olhos. Senti meu rosto esquentar, a vergonha subindo pelo pescoço, as orelhas pegando fogo, as lágrimas querendo sair, mas eu segurei. Não ali, não na frente de todo mundo. Isabela. Ele se aproximou falando mais alto agora, deliberadamente alto, como se quisesse que todo mundo ouvisse bem. Larga essa bolsa, você não tem classe para usar isso. Congelei, a bolsa na mão, o coração batendo rápido demais, o mundo girando. As palavras dele martelando na minha cabeça como pregos sendo enfiados. Você não tem classe. 8 anos. 8 anos ouvindo isso de formas diferentes. 8 anos acreditando nisso. 8 anos internalizando que eu era menos, que eu não merecia, que eu era uma impostora no mundo dele. Marcelo, eu só queria ver. Larga essa bolsa! Ele gritou. Gritou mesmo. A voz dele cortou o ar como uma lâmina afiada. A loja ficou em silêncio absoluto. As clientes pararam de olhar os lenços. A vendedora deu um passo para trás, assustada. E Belinha? Belinha me olhava com os olhos arregalados, o lábio inferior tremendo. Assustada, com medo do próprio pai. Eu ia largar. Claro que eu ia. Sempre largava, sempre obedecia. Sempre fazia exatamente o que ele mandava, como um cachorro treinado, como uma marionete nas mãos dele. Mas então a vendedora, Tatiane, descobri depois que era o nome dela, fez algo que ninguém nunca tinha feito por mim em 8 anos de casamento. Ela pegou a bolsa da minha mão, com delicadeza, com cuidado. E em vez de colocar de volta na prateleira, em vez de me tratar como alguém que não tinha dinheiro para comprar, ela pegou uma sacola de papel linda, com o logotipo da loja estampado em dourado e colocou a bolsa dentro. Essa bolsa é da senhora, ela disse, olhando para mim. Não para ele, para mim, diretamente nos meus olhos. Presente da casa. Pisquei, sem entender. Meu cérebro demorou uns 3 segundos para processar o que ela tinha dito. Mas eu não posso. Eu não tenho como pagar. Não precisa pagar. É presente. A dona da loja tá mandando. Dona? Olhei ao redor, confusa. Mas por quê? Ela apontou para o fundo da loja, onde uma porta discreta levava ao escritório. Ela viu tudo e quer que a senhora leve a bolsa. E foi quando eu vi. Uma mulher vinha andando na nossa direção. Vinha do fundo da loja, com uma presença que fazia todo mundo automaticamente se virar para olhar. Terno escuro. Não daqueles de mulher que tenta imitar terno de homem, mas um terno sob medida, perfeitamente cortado, elegante. Corte de cabelo curto e grisalho, moderno e estiloso, postura ereta, ombros para trás, queixo levantado, olhar firme e penetrante. Ela irradiava autoridade. Não do tipo que precisa gritar para ser ouvida. Do tipo que só precisa entrar no lugar e todo mundo sabe quem manda ali. Dona Helena. Ela parou na minha frente, me olhou nos olhos. E eu vi algo ali que me desarmou completamente. Empatia, raiva e uma firmeza inabalável que dizia que ela não ia deixar aquilo passar,
que ela tinha visto demais, aguentado demais, e não ia ficar calada. Eu vi tudo. A voz era calma, mas carregada de um peso que fazia cada palavra soar como uma sentença definitiva. Silêncio. Eu ouvi o que ele disse para você. Não consegui falar. As lágrimas estavam ali, na beira dos olhos, querendo desabar. Leva a bolsa, ela disse firme. Então virou para o lado, pegou um lenço de seda azul royal da prateleira, dobrou com cuidado e colocou na sacola junto com a bolsa. E leva esse lenço também. Eu não posso aceitar. Minha voz saiu fraca, quebrada, quase inaudível. Ela segurou minha mão. A mão dela era quente, firme, segura. Mão de mulher que tinha lutado muito na vida e tinha vencido. Mulher que aguenta homem assim merece presente. Merece muito mais que isso, na verdade. Merece tudo, mas por enquanto leva a bolsa e o lenço. E então Marcelo explodiu. Explodiu de verdade. O rosto dele ficou vermelho. Vermelho vivo. As veias do pescoço saltaram. Os olhos ficaram esbugalhados. Ele deu 2 passos rápidos na direção da Dona Helena, invadindo o espaço pessoal dela, o dedo em riste, apontando para ela como se fosse uma arma prestes a disparar. Quem você pensa que é? Dona Helena soltou minha mão, virou para ele e se manteve firme, não deu um passo para trás, não desviou o olhar, não demonstrou medo. Sou a dona dessa loja, e de mais 11 espalhadas por 4 estados. Eu não perguntei isso! Ele gritou, se aproximando mais, tentando intimidar com o tamanho, com a voz, com a agressividade. Eu perguntei quem você pensa que é para se meter no meu casamento. Não estou me metendo no seu casamento. A voz dela continuava calma, controlada, firme. Estou dando um presente para uma cliente que entrou na minha loja. Ela não é cliente. A voz dele estava cada vez mais alta, mais descontrolada, mais perigosa. Ela não tem dinheiro. Ela não tem nada. Eu que pago tudo. Eu que sustento ela. Pois agora ela tem uma bolsa que não foi você que pagou, que não foi você que deu, que é dela por mérito próprio, porque ela merece. E foi isso. Isso foi exatamente o que fez ele perder completamente a cabeça, completamente o controle. Marcelo avançou, o dedo ainda em riste, a cara a centímetros da cara dela. Eu podia ver a saliva voando enquanto ele gritava. Sua velha intrometida. Quer bancar a feminista, a salvadora? Não sabe de nada da nossa vida. Senhor, por favor, se acalme. A vendedora tentou intervir, dando um passo à frente, a voz tremendo. Não me manda acalmar, não me manda nada. E então ele fez. Fez o impensável. Fez algo que eu nunca, em 8 anos, tinha visto ele fazer. Levantou a mão e deu um tapa no rosto de Dona Helena. Forte, com força total, com toda a raiva que estava sentindo. O som ecoou pela loja. Seco, alto, inconfundível. Um estalo que reverberou nas paredes de mármore. Dona Helena cambaleou para trás, os pés quase perderam o equilíbrio. A mão foi automaticamente para o rosto. A marca vermelha já aparecendo na pele clara. Os olhos marejaram instantaneamente. A loja inteira congelou. Eu gritei. Marcelo! A vendedora gritou. As outras clientes gritaram. Belinha começou a chorar, alto. Aquele choro de pavor de criança que vê algo que não deveria ver. Mas Marcelo não parou. Ele estava cego, cego de raiva, cego de ódio, cego de um descontrole que eu nunca tinha visto antes. Isso é para você aprender a não se meter onde não é chamada, onde não é da sua conta, a entender que existem limites. Dona Helena estava com a mão no rosto, os olhos marejados, mas não de medo, não de submissão, de raiva pura, de indignação, de fúria contida. E então, tudo aconteceu muito rápido. Tão rápido que quase pareceu surreal. A porta da loja se abriu com força. Um homem entrou. Grande, muito grande. 1,90 m de altura, fácil. Ombros largos, braços do tamanho das minhas coxas. Peitoral imenso. Pescoço grosso,
Ele usava o uniforme de segurança da loja. Camisa preta justa marcando cada músculo, calça preta, distintivo no peito, comunicador de rádio no ombro. Rodrigo. Ele olhou para Dona Helena, viu a mão no rosto, viu a marca vermelha na forma perfeita de 5 dedos, viu os olhos marejados, olhou para Marcelo, viu a postura agressiva, a mão ainda levantada, a respiração descontrolada, o rosto vermelho de raiva. Rodrigo não perguntou nada, não pediu explicação, não hesitou, não teve dúvida, só agiu. Ele cruzou a loja em 3 passadas longas. Agarrou Marcelo pelo colarinho da camisa social cara, levantou ele do chão como se não pesasse absolutamente nada e acertou o primeiro soco. No nariz. Ouviu o barulho, um estalo seco, nojento. Marcelo gritou. Sangue começou a escorrer imediatamente, vermelho vivo manchando a camisa branca. Segundo soco, no queixo. A cabeça de Marcelo virou para o lado com a força do impacto. Ele cambaleou, tentou se equilibrar, as pernas fraquejaram, não conseguiu. Terceiro soco, na têmpora. Marcelo caiu, de joelhos primeiro. As mãos foram para o chão tentando se apoiar. Não adiantou, ele desabou de cara, no chão de mármore frio, sangue escorrendo do nariz, pingando no piso claro, formando uma poça pequena, gemendo, as mãos tentando proteger o rosto, tentando se defender. Rodrigo parou em cima dele, enorme, ameaçador, como uma torre de músculos e fúria contida. Se levanta que eu te deito de novo. Tenta se levantar. Faz isso. Marcelo não se levantou. Ficou ali, no chão, gemendo, sangrando, humilhado, destruído. Pela primeira vez em toda a sua vida de homem rico e poderoso, Marcelo apanhou. Apanhou de verdade. E apanhou na frente de todo mundo. Alguém chamou a polícia. Acho que foi uma das clientes. Ou talvez a própria vendedora. Não sei. Mas foram rápidos. Chegaram em 8 minutos. 2 viaturas pararam na frente da loja. Luzes azuis e vermelhas piscando. 4 policiais desceram. Entraram com aquela postura de quem está pronto para qualquer coisa. O que aconteceu aqui? Dona Helena se aproximou. A mão ainda no rosto. A marca do tapa ainda visível, vermelha, inchando, mas a voz firme, sem tremer, sem medo. Esse homem me agrediu. Agrediu uma mulher, na frente de testemunhas, na frente de crianças. E tem câmeras. Ela apontou para o teto, onde 3 câmeras de segurança cobriam cada ângulo da loja. Tá tudo gravado. Cada segundo. Cada palavra. Os policiais olharam para Marcelo, ainda no chão, nariz sangrando, roupa suja de sangue e poeira, nada sobrando daquele homem poderoso, elegante e arrogante que tinha entrado na loja meia hora atrás. Um dos policiais, um homem de uns 40 anos, cabelo grisalho, olhar cansado de quem já viu muita coisa, se aproximou. Senhor, o senhor está preso em flagrante por agressão física contra a mulher. Marcelo tentou se levantar. Cambaleou. Quase caiu de novo. Conseguiu ficar de pé apoiando na parede. Preso, eu sou empresário. Eu tenho 3 concessionárias. Vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem quanto eu pago de imposto? O policial não piscou. Não se impressionou. Já tinha visto muito homem rico achando que estava acima da lei. O senhor é um homem que agrediu uma mulher e vai responder por isso. A lei não tem sobrenome. Eu não fui o único que bateu. Esse gorila aqui me espancou. Olha meu nariz. Tá quebrado. Eu vou processar todo mundo. A loja. Ele. Vocês. O policial olhou para Rodrigo. Rodrigo não disse nada. Só cruzou os braços. Esperou. Vamos verificar as câmeras. Mas o senhor bateu primeiro. Bateu numa mulher. E isso é crime grave. O segurança agiu em legítima defesa de terceiros. Agora, o senhor vai conosco. Levanta os braços. E então fizeram o que eu nunca, em 1 milhão de anos, tinha imaginado ver. Algemaram Marcelo. Ali, na frente de todo mundo. Na frente das clientes que assistiam boquiabertas. Na frente da vendedora. Na frente de Dona Helena.
na frente de Rodrigo, na frente da minha filha. As algemas brilharam sob as luzes da loja. O clique do metal se fechando nos pulsos dele ecoou como música. A música mais doce que eu tinha ouvido em 8 anos. Marcelo passou por mim, algemado, arrastado pelos policiais, humilhado, destruído, tentando manter algum resto de dignidade e falhando miseravelmente. Belinha estava atrás de mim, agarrada na minha perna, chorando baixinho, tentando processar o que estava vendo. Isabela, ele gritou quando passou por mim. Isabela, faz alguma coisa. Você é minha esposa. Me tira daqui. Olhei para ele, direto nos olhos. 8 anos. 8 anos ouvindo que eu não merecia nada, que eu não tinha classe, que eu devia agradecer por ele estar comigo. 8 anos sendo destruída, palavra por palavra, até eu realmente acreditar que eu era menos. 8 anos de prisão sem grades. Não! A palavra saiu firme, clara, forte. Pela primeira vez em 8 anos, forte. Como assim não? Você não pode me abandonar aqui. Eu não vou fazer nada. Você se vira. Isabela, eu sou seu marido. Você foi meu algoz. Agora você é problema da polícia. Ele foi levado, gritando, esperneando, ameaçando processar todo mundo, dizendo que conhecia o delegado, que conhecia o prefeito, que conhecia gente importante, que ia acabar com a carreira de todo mundo. Ninguém ligou. Ninguém se impressionou. Homem rico gritando ameaça quando é preso por bater em mulher. Os policiais viam isso todo dia. As portas da viatura se fecharam, a sirene ligou. E ele sumiu, levado como criminoso comum, como qualquer agressor, como qualquer covarde. Quando a última viatura virou a esquina e sumiu de vista, eu desabei. As pernas falharam. Sentei no chão frio da loja, Belinha no colo, agarrada em mim. E chorei. Chorei como não chorava fazia anos. Talvez desde antes do casamento. 8 anos de lágrimas represadas. 8 anos de humilhação engolida. 8 anos de dor escondida. 8 anos de fingir que estava tudo bem. Tudo saiu. De uma vez. Numa enxurrada de soluços que sacudiram meu corpo inteiro. Dona Helena se ajoelhou do meu lado. Uma estranha. Uma mulher que eu tinha visto pela primeira vez menos de 1 hora atrás. E ela me abraçou. Me abraçou como minha mãe abraçava quando eu era criança e voltava da escola chorando porque as meninas tinham rido de mim. Me abraçou como ninguém tinha me abraçado em 8 anos. Calma, querida. Acabou. Ele não vai mais te machucar. Nunca mais. A senhora apanhou por minha causa. Eu sinto tanto. Eu apanhei porque ele é um covarde, um homem pequeno que precisa bater em mulher para se sentir grande. Não foi por sua causa. Foi por causa dele. Sempre foi por causa dele. Ela me ajudou a levantar. Me levou para o fundo da loja. Tinha um escritório pequeno ali, aconchegante, com sofá de couro e mesa de madeira. Ela me colocou no sofá. Me deu água, lenço, tempo para respirar. A vendedora, Tatiane, que eu descobri que era um anjo em forma humana, ficou com Belinha. Levou ela para a frente da loja. Deu chocolate para ela. Colocou um desenho na TV pequena que tinha ali. Belinha parou de chorar aos poucos, ainda confusa, ainda assustada, mas distraída, protegida. Quando consegui respirar de novo, quando consegui parar de tremer, Dona Helena sentou numa cadeira na minha frente. Posso te perguntar uma coisa? Assenti, limpando o nariz no lenço que ela tinha me dado. Há quanto tempo ele te trata assim? Silêncio. Longo, pesado, porque falar em voz alta tornava tudo real, definitivo. 8 anos. Ela respirou fundo, como se estivesse processando a dimensão daquilo, a enormidade do tempo, a vastidão do sofrimento. 8 anos ouvindo que você não tem classe? Que não merece? Que devia agradecer? É. Minha voz saiu quase num sussurro. 8 anos. Silêncio de novo. Mas dessa vez, foi ela quem quebrou. E o que ela disse mudou minha vida. Eu já fui você.
Levantei os olhos, surpresa. Olhei para aquela mulher de terno caro, de 12 lojas, de postura de rainha. A senhora? Meu primeiro marido era igualzinho ao seu. Rico, arrogante, controlador. Me tratava como lixo. Dizia que eu era pobre demais para ele. Que ele tinha me tirado da sarjeta. Que eu devia agradecer todo dia por ele ter casado comigo. Ela fez uma pausa. Os olhos ficaram distantes, olhando para o passado. Eu aguentei 6 anos. 6 anos ouvindo que eu não prestava, que eu era burra, que eu não merecia. O que a senhora fez? Saí. Com uma mão na frente e outra atrás, peguei a roupa do corpo, literalmente, e saí. Não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha nada. Fui morar com minha irmã. Dormia no sofá da sala. Comecei a vender bijuteria na feira. Acordava às 4 da manhã para montar a barraca. Voltava às 7 da noite. Juntava centavo por centavo. Ela olhou ao redor, pro escritório bonito, pra loja do outro lado da porta. Levei 15 anos, mas hoje eu tenho 12 lojas, 3 em São Paulo, 2 no Rio, 1 em Belo Horizonte, 6 aqui no interior. Fiquei em silêncio, processando, imaginando, sonhando. Isabela, ela segurou minha mão de novo. Você não é burra, você não é sem classe, você não é nada do que ele disse que você é. Você foi destruída por um homem que precisava te diminuir para se sentir grande. Mas ele não é grande. Ele nunca foi. Ele é pequeno, covarde, patético. E agora ele vai responder pelo que fez. Chorei mais. Mas dessa vez não era só de dor. Era de alívio, de libertação, de finalmente ouvir alguém dizendo que eu não era o problema, que nunca fui, que o problema sempre foi ele. Eu não sei o que fazer agora. Eu não sei por onde começar. Agora você não precisa saber. Agora você precisa descansar, processar, respirar. Amanhã você pensa no próximo passo, um passo de cada vez. Naquela noite, às 8 horas, fui para a delegacia. Prestar depoimento. Com Belinha. Minha mãe veio buscar ela. Liguei para ela pela primeira vez em meses, chorando, e ela veio correndo, sem fazer pergunta, sem cobrar nada, só veio. A delegada era uma mulher de uns 40 e poucos anos. Cabelo curto e prático. Olhar cansado de quem já viu muita coisa ruim, muito sofrimento, muita violência. Senhora Isabela, seu marido está preso por agressão física contra a proprietária da loja, Dona Helena Marques. Ele vai responder criminalmente por isso. Mas se a senhora quiser, pode registrar ocorrência também. Contra ele. Ocorrência de quê? Violência psicológica, violência patrimonial, cárcere privado em sentido amplo. São crimes. Lei Maria da Penha. Artigos 147-A e 147-B do Código Penal. Violência psicológica, violência patrimonial, cárcere privado. Ouvi aquelas palavras e algo dentro de mim clicou, quebrou, rompeu, porque eu não sabia. Eu realmente não sabia que o que ele fazia comigo tinha nome. Que era crime. Que não era só casamento ruim, marido grosso, coisa que a gente aguenta porque é assim que funciona. Eu posso fazer isso, mesmo sem ele ter me batido? Pode. E na minha opinião, com todo respeito, deveria. Porque o que ele fez com você durante esses 8 anos é tão grave quanto a agressão física, às vezes até pior, porque não deixa marca visível, mas destrói por dentro. Contei tudo, os 8 anos. As humilhações públicas e privadas, o controle absoluto do dinheiro, o isolamento completo da família e amigos, as palavras que machucavam mais que tapa, a transformação forçada, as regras absurdas, tudo. A delegada anotou, página após página. Às vezes ela parava, respirava fundo, balançava a cabeça, como se estivesse processando a crueldade, a sistematicidade, a frieza. Vou registrar a ocorrência e vou pedir medida protetiva de urgência. Ele não vai poder chegar perto da senhora nem da sua filha. Se chegar, vai preso de novo. Pela primeira vez em 8 anos, respirei fundo e senti segurança. No dia seguinte, segunda-feira,
procurei uma advogada, doutora Fernanda Carvalho, especialista em violência doméstica e direito de família. Escritório pequeno, mas organizado e acolhedor. Sentei na frente dela, na cadeira estofada, e contei tudo de novo. Os 8 anos, as regras, as humilhações, o controle financeiro, o isolamento, as palavras destrutivas, tudo, mais detalhado ainda, com exemplos, com datas, com nomes. Ela ouviu em silêncio, anotando, fazendo perguntas pontuais, pedindo esclarecimentos. E quando terminei, ela respirou fundo. Isabela, você tem um caso clássico de abuso psicológico, violência patrimonial e coerção. E agora, com a agressão à dona Helena, ele tem ficha criminal. Agressão contra a mulher registrada. Isso muda tudo no processo de divórcio. O que eu consigo? Divórcio com culpa exclusiva dele. Pensão alimentícia para você. Pensão para sua filha. Guarda unilateral com visitação supervisionada. Partilha favorável dos bens. E medida protetiva permanente. Ele não pode chegar perto de mim? Não pode chegar perto de você nem da Belinha. Se tentar, vai preso. Senti um alívio tão grande que quase desabei de novo, mas me segurei. Mas tem uma coisa que eu preciso te avisar. Ela continuou, séria. Vai ser uma batalha. Vai ser difícil. Ele vai contratar advogado caro. Vai tentar te pintar como interesseira. Vai tentar dizer que você está inventando tudo, que está exagerando, que quer só o dinheiro dele. Eu sei. Eu tô preparada. Então vamos lutar e vamos ganhar. Marcelo ficou preso 3 dias. Só saiu porque conseguiu pagar fiança, 50 mil reais. Mas mesmo solto, ele não podia se aproximar de mim. Nem de dona Helena. Medida protetiva para os 2 lados. Raio de 300 metros de distância obrigatória. Ele tentou me ligar. 15 vezes no primeiro dia. Bloqueei o número. Tentou mandar mensagem. Dezenas. Bloqueei no WhatsApp, no Instagram, em tudo. Tentou mandar a mãe dele. Dona Marta tocou a campainha da casa às 9 da manhã de uma terça-feira. Eu não abri a porta. Tentou mandar o advogado. Não recebi. Ele não existia mais para mim. Tinha deixado de existir no momento em que bateu em dona Helena. Ou talvez antes. Talvez no momento em que gritou, larga essa bolsa na frente de todo mundo. O divórcio foi brutal. Para ele. Para mim foi libertador. Marcelo contratou um advogado caríssimo, Dr. Augusto Mendes, um dos mais caros de Ribeirão. Cobra 10 mil reais a consulta. E a estratégia foi exatamente a esperada. Me pintar como interesseira, aproveitadora, mentirosa. Ela só quer o dinheiro dele. Ela casou por interesse. Ela tá inventando tudo. Violência psicológica. Que violência? Ele sustentou ela durante 8 anos. Deu casa, comida, roupa. Ela que é ingrata. Mas doutora Fernanda estava preparada. E tinha munição. Muita munição. Apresentou provas. Pilhas de provas. Depoimentos escritos de 5 funcionários da concessionária que testemunharam as humilhações públicas que ele me fazia. Ele chamava ela de burra na frente de todo mundo. Ele dizia que tinha tirado ela da pobreza. Ele mandava ela calar a boca quando ela tentava falar. Testemunho presencial de dona Helena sobre o que ela viu e ouviu na loja. Detalhado, preciso, devastador. Testemunho da vendedora, Tatiane, corroborando tudo. Vídeo completo das câmeras de segurança da loja mostrando tudo. O momento que ele riu de mim, o momento que gritou, larga essa bolsa, o momento que humilhou dona Helena, o momento que bateu nela. Tudo, cristalino, inegável. Registros médicos mostrando que eu tinha desenvolvido ansiedade severa e depressão durante os anos de casamento. Que eu tomava remédio controlado. Que tinha tido crises de pânico. Extratos bancários completos mostrando que eu não tinha acesso a dinheiro nenhum. Nenhuma conta, nenhum cartão, nada. Histórico de chamadas telefônicas mostrando que meu contato com minha família tinha cessado completamente após o casamento. 0 ligação durante anos. Mensagens de WhatsApp que ele tinha mandado durante o namoro e casamento. Coisas como, você precisa melhorar, e não fala assim, parece pobre, e sua família é um atraso de vida. O juiz analisou tudo. Chamou testemunhas, ouviu depoimentos,
Ouviu Marcelo tentando se justificar, tentando minimizar, tentando dizer que era tudo exagero, que ele só queria o melhor para mim. E no dia da sentença, 3 de março de 2025, ele não teve dúvidas. O comportamento do réu configura violência psicológica e financeira sistemática, caracterizada por controle abusivo de recursos, isolamento social deliberado, humilhação pública e privada e tentativa de destruição da autoestima da vítima. Somado à agressão física contra terceiro em espaço público, demonstra padrão de comportamento agressivo, coercitivo e controlador incompatível com convivência saudável e respeitosa. A culpa pelo fim do casamento é exclusivamente do réu. A sentença foi lida, e cada palavra era libertação, divórcio concedido com culpa exclusiva do réu, guarda da menor Isabela, Belinha, exclusiva da mãe. Visitação paterna limitada a uma vez por mês, com supervisão de psicóloga em local neutro. Pensão alimentícia para a menor, R$ 8.000 mensais. Pensão alimentícia para a ex-esposa, R$ 5.000 mensais durante 5 anos como compensação pelo tempo sem trabalhar. Propriedade da casa de 400 metros quadrados, transferida integralmente para a ex-esposa. Veículo BMW 320i transferido para a ex-esposa. Partilha dos demais bens, 60% para a ex-esposa, 40% para o réu. Medida protetiva, permanente. O réu não pode se aproximar a menos de 500 metros da ex-esposa ou da filha. Marcelo perdeu quase tudo. Ficou com a concessionária, que já estava afundando, porque empresário preso por bater em mulher não vende carro. Os clientes sumiram, especialmente as mulheres, que eram 40% da clientela. Os fornecedores começaram a cortar relação. As vendas despencaram 70% nos primeiros 3 meses. Ele tentou mudar o nome da empresa. Não adiantou. Todo mundo sabia quem era o dono. Todo mundo tinha visto no jornal local, na internet, nas redes sociais. Empresário preso por agredir dona de loja. 6 meses depois da sentença, ele fechou as 3 lojas. Falência. Dívidas. Fim. Hoje, ele vive num apartamento alugado de 2 quartos. Trabalha como vendedor numa concessionária que não é dele. Ganha comissão, paga pensão, mal sobrevive. E vive dos aluguéis, dos 3 imóveis que eram nossos e que na partilha ficaram comigo, que agora eu alugo e rendem renda passiva. A ironia é deliciosa. Justiça poética. 1 mês depois do divórcio, Dona Helena me ligou. Era uma quinta-feira à tarde. Eu estava em casa, organizando as coisas, tentando reconstruir minha vida pedaço por pedaço. Isabela, como você tá? Melhor, Dona Helena, muito melhor, livre. Que bom mesmo. Eu fiquei preocupada. Pensei em você todo dia. A senhora nem imagina o quanto eu sou grata. Não precisa agradecer. Mas posso te fazer uma proposta? Meu coração acelerou. Pode. Você já pensou em trabalhar? Em voltar para o mercado? Silêncio. Porque fazia 8 anos que eu não trabalhava. 8 anos sendo convencida de que eu era incompetente, de que eu não sabia fazer nada, de que eu era inútil. Faz muito tempo que eu não trabalho. Não sei se eu ainda sei. Isabela, você era recepcionista, não era? Sabia atender gente, organizar agenda, lidar com cliente, resolver problema? Sabia. Era boa nisso. Pois então, você sabe fazer. Só precisa voltar a acreditar nisso. Tirar essa voz dele da sua cabeça e resgatar a Isabela que existia antes. Ela fez uma pausa. Tô precisando de gerente para a loja de Ribeirão. A menina que estava lá pediu demissão. Tá grávida, vai cuidar do bebê. A vaga é sua se você quiser. Chorei. Ali, ao telefone. Chorei de gratidão, de esperança, de possibilidade. Dona Helena, por que a senhora está fazendo isso por mim? A senhora nem me conhece. Porque alguém fez por mim quando eu precisei. Quando eu saí daquele casamento destruída, sem nada, uma mulher me deu emprego, me deu chance. Acreditou em mim quando nem eu acreditava mais. Ela me salvou. E antes de morrer, ela me disse: Helena, quando você puder, faz isso por outra mulher. Passa pra frente.
Agora é minha vez de fazer por você. E um dia, quando você puder, você vai fazer por outra. Eu aceito. Eu aceito com todo o meu coração. Ótimo, começa segunda-feira. Vou te ensinar tudo. E ela ensinou. Com paciência, com generosidade, com firmeza quando necessário, mas sempre com respeito. Hoje tenho 33 anos. Moro na casa que era nossa. Agora é só minha. 400 metros quadrados de liberdade, de paz, de recomeço. Trabalho na loja da Dona Helena. Comecei como vendedora. Aprendi tudo de novo, como dobrar lenço de seda em 20 formatos diferentes, como mostrar bolsa para cliente fazendo ela se apaixonar, como fechar venda sem ser insistente, como criar relacionamento verdadeiro com cada cliente. E aprendi rápido, porque descobri que eu sou boa nisso. Sempre fui, só tinha esquecido. 6 meses depois, Dona Helena me promoveu a gerente. Hoje eu gerencio a loja de Ribeirão. Cuido de estoque, de vendedoras, de metas, de tudo. Ganho meu próprio dinheiro. Bom dinheiro. R$ 7.000 de salário fixo mais comissão, que varia entre 2 e 4 mil dependendo do mês. Tenho minha própria conta bancária, meu próprio cartão. Compro minhas próprias coisas, decido o que quero comprar, quando quero comprar, como quero gastar meu dinheiro, inclusive bolsas, quantas eu quiser. Já comprei 4 desde que comecei a trabalhar. E cada uma delas é uma vitória, uma celebração, uma prova de que eu mereço. Belinha tem 7 anos agora. Feliz, saudável, sem medo. Ela vê o pai uma vez por mês, quando ele aparece. Porque muitas vezes ele não aparece. Inventa desculpa, desmarca em cima da hora. E Belinha já nem liga mais. Já entendeu que o pai não é confiável, que ela tem é a mãe, e a mãe nunca vai abandonar ela. A concessionária do Marcelo faliu 8 meses depois do escândalo. Ele tentou reerguer, tentou mudar o nome para Tavares Premium Motors, tentou se reinventar, fazer propaganda, oferecer desconto. Não funcionou. Ninguém esqueceu, ninguém perdoou. A internet não esquece. As mulheres de Ribeirão não esqueceram. Hoje ele vive de aluguel, num apartamento de 2 quartos no bairro que não é mais nobre. Trabalha como vendedor. Ironia das ironias, numa concessionária de um concorrente que ele desprezava. Ganha comissão, paga pensão para mim e para Belinha. Mal sobrevive. E os aluguéis? Os 3 imóveis que eram nossos e que na partilha ficaram comigo, rendem R$ 4.500 por mês. Que entram na minha conta, que eu uso para investir, para viajar com Belinha, para viver bem. A ironia é absolutamente deliciosa, justiça poética perfeita. E eu ainda tenho a bolsa. Aquela bolsa italiana de couro caramelo que custava R$ 4.800. A bolsa que Marcelo disse que eu não tinha classe para usar. A bolsa que Dona Helena me deu de presente. A bolsa que mudou minha vida. Uso ela todo dia, todo santo dia, para trabalhar, para sair, para levar Belinha na escola, para tudo. Porque toda vez que eu pego aquela bolsa, toda vez que eu coloco ela no ombro, toda vez que eu olho para ela, eu lembro que eu mereço, que eu sempre mereci, que eu tenho classe, sempre tive, que eu tenho valor, que eu sou capaz, que eu sou forte. Só tinha um homem me dizendo o contrário, e hoje esse homem não existe mais na minha vida. E sabe o que eu faço agora? Quando entro naquela loja, a loja que agora eu gerencio, e vejo mulheres olhando para as bolsas com aquele olhar de desejo misturado com medo, com vergonha, com aquela voz na cabeça dizendo: "Você não merece isso?" Eu me aproximo, sorrio e digo: "Pode pegar, pode sentir o couro, pode se imaginar usando, porque essa bolsa foi feita para você. Você merece ela, e merece muito mais." E às vezes, quando eu vejo uma mulher hesitando, quando eu vejo aquele olhar que eu reconheço, porque eu tive esse olhar, quando eu percebo que tem um homem do lado diminuindo ela, eu faço o que Dona Helena fez por mim. Eu dou desconto, grande. Às vezes, até dou a bolsa de presente do meu próprio bolso, porque eu posso, porque eu tenho dinheiro meu, porque eu quero passar para frente o que foi feito por mim. Porque toda mulher merece a bolsa que ela quer,
Toda mulher merece ser tratada com respeito. Toda mulher tem classe. Toda mulher tem valor. E se tem um homem dizendo o contrário, esse homem é o problema. Não ela. Nunca ela. Se você chegou até aqui, se você assistiu essa história inteira, eu preciso te pedir uma coisa, por favor. Se inscreve no canal. Deixa teu like. E comenta aqui embaixo me dizendo que horas você está assistindo e de que cidade você é. Porque eu preciso saber que essa mensagem está chegando onde precisa chegar. Que está chegando naquela mulher que está ouvindo agora mesmo que ela não merece. Que não tem valor. Que devia agradecer. E se você conhece alguém que está passando por isso, uma irmã, uma amiga, uma prima, uma colega de trabalho, alguém que está ouvindo todo dia que não merece, que não tem classe, que devia agradecer, manda esse vídeo para ela. Porque talvez ela precise ouvir o que eu ouvi naquele dia na loja, que ela merece, que ela sempre mereceu, que ela tem classe, que ela tem valor, que lá fora tem gente pronta para ajudar, gente que vai dar a bolsa de presente, gente que vai dar emprego, gente que vai mostrar que ela sempre teve valor, sempre foi capaz, sempre foi forte. Eu encontrei essa gente numa loja de shopping, no dia 12 de outubro de 2024, no dia em que meu marido me humilhou pela última vez, no dia em que ele bateu numa mulher e apanhou por isso, no dia em que tudo mudou. E hoje, eu sou essa gente para outras mulheres. Passo para frente o que foi feito por mim, porque a corrente não pode parar. O bem tem que circular. E toda mulher precisa saber que ela vale muito mais do que qualquer homem disse que ela vale. Você vale. Sempre valeu. Não esquece disso. E se um dia você estiver numa loja, olhando para uma bolsa bonita, e alguém disser que você não tem classe para usar aquilo, você pega aquela bolsa, levanta a cabeça. E lembra, você tem toda a classe do mundo. E quem diz o contrário não merece estar na sua vida.